Fala aí, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco e com mais notícias, novidades do nosso Vascão. Pessoal, hoje à tarde foi bem agitada aí, muitas novidades quanto à SAF do Vasco. Vamos falar aí do BTG, interessado em adquirir uma porcentagem aí do nosso clube. Vamos falar também da situação do Payet. Mais cedo a gente trouxe informações sobre a possibilidade de saída do Payet, que é real, muito sério. Pode acontecer aí a saída do jogador no final dessa temporada. Tivemos aí uma novidade. Vamos falar também aqui da pré-temporada do Vasco nos Estados Unidos. Tudo isso e muito mais agora para vocês. Mas antes de começar, deixa o like, se inscreve aí no canal se você não está inscrito. Ative aí o sininho aí das notificações aí para você receber os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado a galera que está se inscrevendo aí no nosso canal aí. Tamo junto. Bom, pessoal, o Vasco vai se reunir com o Payet no final desse ano para decidir a continuidade do seu contrato. Mais cedo, o Globoesporte.com trouxe a informação falando que realmente o jogador pode não permanecer no Vasco para a próxima temporada e vai acontecer sim essa reunião para decidir o futuro do jogador, que ganha cerca de 1,5 milhão de salários no Vasco. Atualmente é o maior salário aí do elenco vascaíno, jogador que veio contratado em agosto do ano passado. O francês contribuiu aí na permanência do Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro do ano passado e o jogador também sofreu com muitas lesões nessa temporada, né? Iniciou o ano muito bem, voando lá no Campeonato Carioca, mas teve uma péssima sequência aí após as lesões que ele teve, né? Pouco decisivo, apenas um golzinho marcado aí no Campeonato Brasileiro. E o jogador vem recebendo muitas críticas dos torcedores vascaínos. Atualmente a diretoria do Vasco entende que o jogador não é decisivo pelo que ele ganha, né? Pelo que ele vem recebendo mensalmente aí no clube, e vai realmente ter essa reunião com o jogador para definir o futuro dele, se ele quer continuar no Vasco, se o Vasco até mesmo quer continuar com o jogador, se vai existir um acordo amigável entre as partes para rescisão de contrato, porque é sempre bom lembrar, né, que se o jogador permanecer no Vasco, ele tem contrato até o meio do ano que vem. Caso ele continue jogando a temporada inteira, o Vasco vai ter que renovar esse contrato com o jogador. Essa será uma hipótese também a ser debatida, caso o Vasco tenha interesse na permanência do Payet para o ano que vem. Na minha opinião, seria muito interessante o Vasco realmente rescindir o contrato com o jogador, porque a tendência é que o Payet vai piorando mais conforme a idade dele vai avançando, né? O jogador está atualmente com 37 anos, o ano que vem já vai estar com 38 anos. O Campeonato Brasileiro vem sendo um campeonato muito pesado para o Payet, onde em jogos menores, contra equipes menores, ele não consegue decidir. Por mais que tenha feito um golzinho lá contra o Juventude, mas ainda é muito pouco pelo tamanho do jogador, pelo que a gente esperava do jogador, pela expectativa, né? E aquele jogo contra o São Paulo, a última partida do Vasco pelo Brasileirão, foi deplorável a atuação do Payet. Eu acredito que tenha sido a pior atuação dele como jogador profissional. Foi muito abaixo da crítica. A escalação dele com o Coutinho não deu certo, deu muito errado. Infelizmente, eu não vejo um futuro próspero do Payet aí no Vasco, cara. Eu acho que realmente chegou o momento dele sair do Vasco, além do Vasco também enxugar um pouco mais a folha salarial, abrir espaço para o Vasco trazer um jogador melhor do que o Payet, melhor fisicamente, melhor tecnicamente e também mais jovem, né, para colaborar ali com o Coutinho na criação no meio-campo do Vasco em 2025. Com certeza aí, no Campeonato Carioca dá para enganar bonito, né? A gente viu isso no início desse ano. Pode ser que no início do ano que vem o jogador e o Coutinho também destruam no Campeonato Carioca, só que aí começam os jogos mais pesados e o jogador não consegue decidir assim como foi nesse ano, né? Em pouquíssimos jogos grandes aí, como por exemplo o Clássico, o Payet conseguiu colaborar aí para o melhor desenvolvimento da equipe. A gente não viu ele decidindo nenhum jogo contra o Flamengo. Poucos jogos contra o Fluminense ele foi bem, mas também não conseguiu definir jogadas, fazer gols, dar assistências. Com certeza a gente esperava muito mais dele, né? Também jogos contra o Botafogo. Mas no geral, como um todo, o custo-benefício do Payet não está valendo a pena e, na minha opinião, eu acho que é o melhor a ser feito a rescisão contratual com o jogador, né? Deixem nos comentários qual a sua opinião, se você concorda comigo, se você acha que o Payet tem que ficar assim em 2025, comenta aí o que você quiser e qual a sua opinião. Bom, pessoal, seguindo aqui com o nosso girão de notícias, mais cedo saiu um anúncio de que o Vasco estaria entre os clubes brasileiros que farão a pré-temporada lá na Flórida, né? A famosa Florida Cup, que agora mudou de nome, né? Será a FC Series. Porém, de acordo com as informações mais atualizadas, o Vasco não teria confirmado essa participação ainda e o perfil do FC Series teria apagado a publicação, onde mostrava todos os clubes brasileiros participantes nessa pré-temporada que acontecerá lá nos Estados Unidos, né? Certamente o Vasco não terá dinheiro para bancar uma viagem para os Estados Unidos, né, velho? O Vasco está muito quebrado,
está precisando de grana. Eu acho pouco provável que vai acontecer sim essa pré-temporada lá nos Estados Unidos. Pode ser que a 777 Partners tenha feito esse acordo aí para no ano de 2025 o Vasco ir lá jogar lá, e sim, tudo ok. Mas eu acho pouquíssimo provável que a diretoria do Pedrinho tenha feito esse acordo aí para o Vasco fazer uma pré-temporada nos Estados Unidos, já que a grana é muito curta, e para o Vasco pagar uma viagem para os Estados Unidos da delegação toda, eu acho pouco provável que isso irá acontecer, não é? E já emendando o assunto grana, o Vasco aí precisando de investidor, hoje à tarde saiu informação muito importante envolvendo o banco BTG Pactual. De acordo com o Globoesporte.com, o BTG acenou com a proposta para comprar 31% das ações que pertenciam aí a 777 Partners. O valor da sondagem teria sido de 30 milhões de dólares, um pouco mais de 170 milhões de reais, de acordo com o câmbio atual, o que significa metade do valor investido pela empresa americana no Vasco, que foi de 60 milhões de dólares. No entanto, o clube não foi informado da possibilidade da operação com o BTG, e muito menos aí dos termos do negócio. A diretoria do Pedrinho se incomodou quando soube da negociação entre o banco BTG e também a seguradora CAP, que é quem está gerindo aí os ativos da 777 Partners. A negociação teria ocorrido em paralelo à aproximação do clube com o BTG para o empréstimo e preparação da entrada na recuperação judicial. Por sua vez, o BTG não pretende ser o controlador da SAF do Vasco. A ideia do banco seria vender o ativo, no caso a SAF do Vasco, para recuperar o investimento com lucro. O BTG pretendia casar a operação de compra das ações da CAP com o saneamento das dívidas do Vasco no processo de recuperação judicial. As duas operações em conjunto dariam um alívio com o alongamento dos acordos. Essas são as informações atualizadas do Globoesporte.com, que saiu agora à tarde, a respeito da SAF do Vasco. O Vasco, por sua vez, não teria sido informado sobre esse possível acordo e teria se incomodado, conforme trouxe aí as informações do Globoesporte.com. Não sabemos o que irá acontecer com a SAF do Vasco, está virando um rolo gigantesco. A 777 Partners ter falido foi um grande tiro no pé do Vasco, principalmente do Jorge Salgado, que é o maior culpado de tudo isso. O Vasco está muito enrolado, mas não é pouco, é muito enrolado para o ano de 2025. Eu estou muito preocupado com a possibilidade do Vasco não ter investidor algum, não ter dinheiro para investir no time, melhorar a equipe do Vasco, que é necessário reforço, é necessário aliviar a folha, e para isso tem que trazer jogadores de qualidade também para o Vasco ter resultados mais significativos na próxima temporada. Infelizmente, o futuro do Vasco está na mão dessas pessoas aí, tanto da CAP e também do próprio associativo do Vasco, que parece que não conseguem entrar num acordo, e também essa batalha judicial aí envolvendo a 777 Partners, envolvendo o próprio Vasco, vem colaborando aí muito para que investidores se afastem de uma possibilidade de proposta, de interessados aí também em comprar a SAF do Vasco, e realmente aí está bem complicado. Vamos torcer para que um milagre aconteça e o Vasco consiga se livrar de vez das 777 Partners e seja vendido para um novo investidor, que esse investidor tome posse do Vasco, ajude o Vasco a ser um clube vencedor, voltar aí a conquistar títulos e ter bons elencos aí nos próximos anos, né? Isso que o torcedor espera, já esperava com a 777 Partners, não aconteceu. É muito pouco provável que o associativo do Vasco vai conseguir bancar uma folha salarial dessa do Vasco aí de 17 milhões de reais mensais até o ano que vem, cara. Muito difícil. Deixa aí nos comentários aí o que você acha nessa situação, se você acredita que o Vasco vai conseguir ser vendido, se livrar de vez da 777 Partners. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho assim que tiver mais novidades. Vamos trazer aqui no canal. E tamo junto. É nóis.